ganhei dinheiro, o que eu faço? Muitas pessoas, quando pegam uma quantia de dinheiro na mão e não têm educação financeira, na maioria das vezes elas fazem loucuras. E eu acredito que você conheça muitas pessoas que já pegaram algum valor, né, razoável nas mãos, né, 30 mil, 40, 20, 5 mil, né, 6 mil, não sei. E essas pessoas se depararam com esse dilema. E a maioria delas, o que elas fazem? Olha, eu mereço, durante muito tempo, já trabalhei muito, agora eu vou fazer aquela viagem, né? Ah, não, vou comprar um carro novo, vou comprar uma moto. Cara, meu irmão, vou me mimar, eu vou fazer o seguinte, vou para um resort, né, uma fazenda e tal, vou passar 15 dias. E outras pessoas até abandonam seus empregos pensando que 40 mil reais, né, vai durar uma vida toda. E, na verdade, a primeira coisa que você precisa fazer, se você pegou um dinheiro, recebeu um dinheiro como eu recebi há um tempo atrás, 18 mil reais, você precisa pagar as suas dívidas. Ah, Nelson, eu pensei que você ia falar alguma coisa assim mirabolante que eu deveria fazer. Não, é simples. Paguem primeiro as suas dívidas. E por que você deve fazer isso? Porque não existe nenhum investimento, né, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, que possa concorrer com os juros de uma dívida. Por mais que hoje a taxa Selic ela estava a 15%, deu uma baixada aí, né, com a 14,75%, não existe. Mesmo a taxa Selic da nossa nação estando em 14,75%, não existe, né, um investimento que consiga, né, vencer os juros vorazes de uma dívida, e principalmente se essa dívida ela for oriunda do cartão de crédito. Então você precisa pagar primeiro a sua dívida. Aí suponhamos que você, né, seguiu esse conselho desse humilde, né, youtuber aqui e você colocou em prática. Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa construir uma reserva de emergência. Aí você diz, caraca, lá vem esses caras falando de reserva de emergência. Por que você deve montar uma reserva de emergência? E a resposta é simples. Se você tomar o passo de começar a investir primeiro, antes de você montar a sua reserva de emergência, o nome já diz, reserva de emergência. Uma hora uma emergência vai bater na sua porta, uma crise vai chegar até você, assim como já chegou, né, para mim. Em 2020, eu contraí Covid, passei 40 dias no hospital, 22 dias em coma, 3 paracardíacas, fiquei, né, todo ruim. Mas o que acontece, né? Aqui em casa tinha uma gordurinha de uma reserva de emergência guardado. E graças à provisão divina também, a minha esposa passou por esse período que eu estava lá internado, graças a Deus muito bem, as pessoas cuidando dela também, ajudando, ou seja, foi assim, para ela, né, muito tranquilo. Então, você não pode começar a investir primeiro antes de você montar uma reserva de emergência. Senão, a primeira coisa, depois que a crise chegar, você vai mexer nas suas aplicações. E mexendo nas suas aplicações, na sua maioria, você vai investir na renda, né, variável, ou seja, como o nome já diz, varia, ou seja, está em baixa, em alta. E suponhamos que você comprou, né, um fundo imobiliário por R$100, mas esse fundo imobiliário está passando por um momento turbulento. Você comprou por 100, vendeu por 85, então você perdeu dinheiro, você perdeu R$15 em cada cota, fora, né, a cobrança da sua corretora. Então você precisa montar a sua reserva de emergência. Terceiro ponto, depois que você pagou as suas dívidas, montou a sua reserva de emergência, aí você vai fazer o quê? Vocês irão estudar. Por que estudar? Eu tomei uma atitude errada quando eu comecei a investir. Qual foi a atitude que eu tomei? Eu comecei a assistir vídeos no YouTube, achei que já conhecia muita coisa e eu contei essa experiência em um dos vídeos aí para trás, dizendo o seguinte, comprei, né, um fundo imobiliário, me assustei, né, com a oscilação do mercado, porque esse fundo caiu muito na época, e o que acontece? Por falta de conhecimento e também de maturidade, eu vendi esse fundo imobiliário
imobiliário em baixa e hoje, ou seja, alguns meses atrás, eu tornei a comprar esse fundo novamente. Então, olha só a lambança que eu fiz. Por quê? Porque eu não tirei um período para estudar profundamente sobre o mercado financeiro. Agora, entenda bem uma coisa, quando eu falo em estudar profundamente, você não vai ficar 1 ano, 2, 3 anos com dinheiro parado na caderneta de poupança aí e, não, vou só investir quando eu, sacar de tudo. Não, você vai estudar durante um período determinado, você pode abrir uma conta na corretora e mexendo lá, dentro da corretora, aprendendo e tudo, vendo o mercado e tudo, e você estudar, passar um período estudando, mas que esse período não seja de muito tempo. E o último ponto que você deve fazer é começar a investir. E por que você deve investir? Para você gerar renda passiva. Vocês vão de convir comigo que a maioria da fonte de renda dos brasileiros, elas vêm da renda ativa, ou seja, a renda que é produzida pela força do nosso braço. Agora, você, como uma pessoa inteligente que você precisa transformar, migrar a sua renda ativa para uma renda passiva. E a única maneira, ou a melhor maneira de vocês fazerem isso é vocês aprenderem a investir na bolsa de valores. Agora, um conselho que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: comece na renda fixa, sentindo o calor ali da renda fixa e tal, e depois vocês migrem devagarinho para a questão da renda variável. Mas, de qualquer forma, o intuito desse vídeo aqui é você começar a investir da melhor maneira possível. E depois que vocês começarem a investir e verem os dividendos caindo todos os meses lá na conta de vocês, rapaz, dá uma alegria no coração, há um contentamento, porque você vê que o fruto do seu trabalho já está gerando resultados, e isso é maravilhoso demais. Quando eu investi naqueles 18 mil reais lá atrás, cerca de quase 4 anos atrás, e começou a pingar dividendos na minha conta, eu falei, meu Deus, isso é possível nós atingirmos uma liberdade financeira. E eu não estou falando aqui, gente, que vocês irão se tornar milionários e tal. Até podem se tornar milionários, dependendo aí da área que você começar a empreender, você pode se tornar um grande milionário. Mas eu te falando o seguinte, você ter o conforto de você saber que além do seu salário existe uma reserva de emergência, existe uma renda passiva que está gerando dividendos todos os meses caindo na sua conta. Então você vai viver uma vida mais leve. Se hoje você perguntar para a maioria dos seus amigos de trabalho, olha, você tem uma reserva de emergência, com certeza 99,9% eles vão dizer que não tem uma reserva de emergência. E quando você parte para a questão dos investimentos, você perguntar, a maioria deles também vão falar que não sabe investir. Então você vai estar na frente. Não que eu quero que você venha competir com seus amigos, mas a intenção é você ver o quanto você vai estar assim, mais seguro no que se diz respeito a dinheiro, a liberdade, do que os seus amigos. E a maioria das pessoas, quando nós falamos sobre investimentos, a resposta dela é o seguinte: cara, eu não sei até quando eu vou viver, eu vou no negócio de investir, daqui a pouco eu morro aí, ou o Brasil entra numa guerra, ou alguém joga uma bomba aqui no Brasil e fica o dinheiro todo aí. Ou outros mais ignorantes ainda falam assim, eu vou investir, deixar dinheiro para filho, deixar dinheiro para mulher. Aí essas pessoas se esquecem de uma coisa, como elas começaram a vida. Talvez elas começaram a vida num aperto, numa dificuldade, aí elas geram filhos e elas não querem deixar uma herança para os filhos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, entenda bem uma coisa, pegou um dinheiro
que você deve fazer? Primeiro, você deve pagar todas as suas dívidas. Segundo, você deve montar uma reserva de emergência. Terceiro, você deve estudar antes de começar a investir. E quarto e último ponto, você deve começar a investir. Então, minha base, eu vou ficando por aqui. Deixo para vocês aquele abraço e peço também, né, para vocês se inscreverem nesse canal, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E eu fui!